Bem, boa noite. Começar por pedir desculpa por este atraso, mas isto estamos aqui a aprender esta nova estratégia. Mas vamos a isto. Estamos aqui hoje e antes disso começar por agradecer ao Seaview a excelente localização que nos deu, especialmente com esta imagem aqui atrás do Alberto e este cenário todo bonito que temos aqui. Mas o meu nome é Miguel Vaz, como provavelmente alguns me conhecem. Sou candidato à Câmara Municipal de Sines, como devem também saber, e hoje vamos iniciar um projeto que nós temos, portanto, um talk show, este será o primeiro, ao vivo, onde pedimos a participação de toda a gente, a interação de quem está presente. O objetivo deste talk show hoje é começarmos por falar sobre a nossa Avenida Vasta Gama, ou a Marginal, como a queremos designar. Dizer-vos que temos aqui para este evento e para esta oportunidade um primeiro convidado, que é o arquiteto João Amaral, por quem eu tenho muita estima e consideração, e que se disponibilizou a falar um bocadinho sobre Sines, sendo que ele trabalhou aqui há alguns anos atrás, trabalhou cerca de 2 a 3 anos em Sines, conhece Sines, mas mais do que isto, tirou uma formação muito importante, portanto é mestre em desenho urbano pelo Instituto Federal Suíço, ETH, em Zurique, uma escola bastante conceituada, e também teve um prémio em São Paulo, num programa que é o Renova, onde teve a oportunidade de expor um projeto dele nas Nações Unidas sobre a requalificação de favelas em São Paulo. E achei que para trocar umas ideias connosco sobre aquilo que é uma das nossas medidas para a campanha, que é a revitalização da nossa Avenida Vasta Gama e o que se pode melhorar naquela avenida, tendo em conta toda a realidade com que nós temos vivido naquela avenida ao longo dos anos. Então, João, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, por nos ajudar a debater este tema que é bastante importante para a nossa terra, e sabendo eu que o João é conhecedor da realidade da nossa terra, queria começar aqui por fazer uma questão, e uma questão que tem a ver com o contexto disto, que é, na sua opinião, qual é o papel da nossa avenida e a identidade e a qualidade de vida que esta avenida pode trazer para a nossa população e para a nossa cidade em particular? Miguel, primeiro de tudo queria agradecer o convite e por poder estar aqui a ajudar a partilhar um pouco o meu conhecimento sobre este tema e ajudar a valorizar a vossa cidade, cidade de Sines. Relativamente à questão, é uma questão muito abrangente e não há uma resposta curta. Acima de tudo, eu acho que é uma marginal, é uma avenida vasta gama, é um cartão de visita da própria cidade na sua relação oceânica com o contexto urbano da cidade. É fundamental porque estabelece uma relação entre os eixos oeste e este da cidade e, acima de tudo, deverá ser um ponto de atração da população e de revitalização para o próprio turismo também inerente à própria cidade. O que é que acha sobre a vertente cultural e dinamização cultural que podemos pôr e que oportunidades também identifica neste enquadramento, portanto, na parte cultural, sim, etc. Sim, o local é extremamente também, apelativo. Tem neste momento é uma marginal que tem o dito calçadão, né? Tem uma área pedonal bastante abrangente, só que eu acho que a maior parte das pessoas, se calhar, poderão concordar, não vemos a permanência de pessoas, especialmente fora se calhar, do período do verão, da época alta. Se abstrairmos do que é o programa de férias ou o programa de praia, se calhar não há usos que levem as pessoas a ocupar, a ativar esse espaço fora desses períodos. E um espaço urbano tem que ser ativado constantemente e diariamente em todas as alturas. Só assim é que ele é apropriado pela cidade e pelos seus moradores e pelos seus visitantes. Eu, quando percorro a Marginal, sinto realmente que não há nada para fazer. Temos uma repetição constante de peças de mobiliário, bancos, postos de iluminação e árvores, mas que não levam a um uso, a uma permanência, às pessoas de forma espontânea poderem ocupar e ter atividades. De forma planeada também não existem locais de atração.
Ainda hoje tivemos a oportunidade de lá estar e ao longo de toda a Marginal temos um único quiosque que oferece um café. Ou seja, não há atividades que sejam económicas. E do lado de cada marginal, não é? Exatamente, e fora da zona pedonal, não é? Temos que atravessar a via viária para poder aceder a um espaço curto. Temos uma marginal extensa que não é ocupada. Ou seja, a única atração que há é fora dessa marginal. Portanto, o local existe, ele está bem implementado, temos uma baía linda do qual podemos usufruir o ano inteiro, só que provavelmente têm que ser criadas novas dinâmicas, criar postos de atração que levem as pessoas a ocuparem o espaço ao longo do ano todo. Ok, eu tenho aqui um outro ponto que vou lançar aqui um bocadinho de polémica, que tem a ver com a própria mobilidade na marginal e a acessibilidade da parte de cima da cidade à marginal, e não só para pessoas de mobilidade reduzida, mas porque sabe que temos ali um elevador e que infelizmente não está a trabalhar, mas falarmos um bocadinho também sobre o elevador, o que é que acha, o que é que não acha, a sua opinião, e efetivamente a mobilidade de quando descemos da parte alta da cidade para o acesso à praia, se devíamos ter mais pontos de acesso ou não, e depois nós tínhamos ali uma escadaria, eu vou usar a palavra, não sei se será adequada, mas quase histórica, todos temos alguma memória da escadaria, e hoje em dia eu sei que há modalidades novas para aquele tipo de escada que poderia não ser como era, mas com outra finalidade. Até há um nome arquitetónico que o João me ensinou um dia destes, que é ajuda-me, já me vem à memória. Já me vem à memória. Mas já. E o que é que achava sobre esse fator, a acessibilidade, não só para pessoas de mobilidade reduzida, sendo que isso é fundamental, sim, e neste momento não temos, mas depois daí a acessibilidade à praia em particular. Sim. A zona da marginal em si é algo que acarreta uma análise que tem que ser muito abrangente e estruturada. Ou seja, nós aqui estamos a lançar algumas questões, algumas pistas, oportunidades, tentar identificar problemas e potencialidades. Ou seja, eu não venho aqui trazer uma solução que resolva o projeto. Não, nem sequer esse é o objetivo. Exatamente. O objetivo é debatermos. Mas o que acho que é importante, primeiro de tudo, lançar e percebermos é que tudo o que se faça ali na marginal deverá ter um sentido crítico estruturado que pense o território numa franja temporal larga, vastada, ou seja, de forma a resolver todos os problemas e de forma a criar todas as oportunidades que possam valorizar a cidade no futuro. Portanto, deverá ser feito um estudo e um planeamento a largos anos, de forma a perceber onde é que podemos criar e onde é que podemos melhorar situações. Agora, de um modo mais concreto e respondendo às questões que o Miguel lançou, é algo que eu acho que se nota bastante, é a falta de relação entre o casco histórico na cidade alta e a relação com a marginal. As pessoas que vivem terão que descer pelas rampas existentes, seja pela rampa das Bicas, seja pela descida da praia ou pelo próprio elevador, que neste momento não está a funcionar. Escadaria, não é? Exatamente. A questão é que elas por si só não estão articuladas, ou seja, não criam pontos de acesso a outros trajetos. São pontos soltos que resolvem impasses na malha urbana. Para dar um sentido, eu acho que é importante criar percursos que sejam estruturados. Um percurso pode ser facilmente estruturado, pode estar relacionado com a valorização cultural da cidade. Ou seja, nós temos uma série de património histórico na parte alta do promontório onde se situa Sines, desde o castelo, desde a igreja Nossa Senhora da Chalva, Nossa Senhora exato, que tem uma descida Ermida, ali. E depois tem o Forte do Revelim. Sim. Ou seja, todo este trajeto na parte norte pode estar articulado depois com uma relação com a marginal. Isto numa vertente mais turística. E depois temos então essas vertentes, que são as diferentes rampas existentes, mas que quando chegamos à marginal, elas não desembocam em pontos de relação com a praia. Ou seja, nós chegamos e depois temos que procurar os acessos que estão a jusante de ambas as saídas. Que neste momento limitam-se a uma escadazinha pequenina de madeira, em frente ao quiosque, ou na descida da praia, e depois a outra rampa
perto da doca pesca, portanto limitamos esses dois acessos. Exato. Ou seja, para um pedonal, para uma pessoa que venha a pé, não é prático Sem sair a dúvida. meio da marginal e ter que fazer uma série de metros para ambos os lados para poder ser à praia. Ou seja, os trajetos têm que potenciar acessos diretos, Ok. né? Para que haja essas dinâmicas. E para além que depois, além do acesso pedonal, da acessibilidade, mas também temos a acessibilidade viária, não é? Chegamos à zona da marginal e não há resposta a nível de estacionamento. Sem Portanto, dúvida, se não há sem resposta a dúvida. nível pedonal na parte de cima, também não há resposta a nível Já lá vamos ao inferior. estacionamento. Sim. Já lá vamos ao estacionamento. Sobre o elevador, o que é que acha? Qual é a sua opinião? Tivemos lá hoje à tarde, tivemos Sim. a olhar para O aquilo. elevador em si, É acho que é uma solução E é uma bonita interessante. obra de construção civil, certo? Sim, Mas precisa trabalhar primeiro, não é? exato. Acho que isso aí é inerente à sua... Pronto, certo. Senão não tem razão de ser. Sem dúvida. Mas, acima de tudo, ele é importantíssimo para criar essa relação entre a cidade e a marginal. Mas nós, quando chegamos cá, tanto em cima como em baixo, são zonas que depois carecem de programa adicional. Se nós não criarmos programa para ativar estas zonas, seja na vertente cultural, económica ou desportiva, as pessoas são só espaços de passagem. E isso não cativa as pessoas a criar relações com esses percursos. Portanto, Ok. terá que haver algo mais sempre a associar estes pontos. Na chegada, portanto, na chegada do elevador lá Exatamente, na abaixo, chegada do elevador, sendo que, só para dar aqui uma nota, eu não fui apologista do elevador nos moldes em que está, acho que quebra a vista do Lago dos Penedos. concordo. sim. Eu sou da idade em que via os pescadores a ir para o Largo dos Penedos, a ver os barcos a chegar e até definiam através do calado da enviada se estava mais baixo ou mais alto, se trazia peixe ou não. Enfim, era uma característica as pessoas irem aos Penedos ver o mar e hoje em dia sinto que quebra um bocado dessa vista. Visto que está lá o elevador agora e Agora que temos de viver com efetivamente temos que viver com ele, e eu já vivo bem com ele, mas temos que o pôr a funcionar. Portanto, é Sim. fundamental arranjarmos uma solução para o elevador. O que o João está a mencionar é, quando chegamos lá abaixo, podermos ter algum tipo de acesso até direto à praia. Exato, por exemplo, poderia-se criar ali uma das Não questões... ter que ir à Sim, escada nunca ter ou à que ir- rampa do outro exatamente, lado. ter que ir aos extremos opostos da marginal para poder entrarmos na praia. E outra questão que para mim também poderia ser altamente melhorada e potenciar o uso da praia numa vertente muito mais fluida é criar soluções que permitam que as pessoas possam ser facilmente à praia, que não sejam só por dois pontos altamente controlados. Ou seja, ser fluida a entrada e a saída da praia, para que seja mais dinâmico. Ou seja, a marginal em toda ela é um acesso à praia. Portanto, poderiam, por exemplo, ser criada uma arquibancada. Era a palavra que eu estava a procurar. Arquibancada. Sim, uma Certo. arquibancada. Explique lá o que é virada. uma arquibancada, João. No fundo, é criar uma zona de socal que os permita as pessoas poderem sentar e entrar no espaço da praia, resolvendo a diferença de cota entre a parte superior da marginal e a cota inferior Tipo do areal. criar um anfiteatro que, É um serve, anfiteatro, que serve de escada, escada, e também. que pode servir de auditório para criar eventos na praia Até e tipo, cria uma Tem um dinâmica, palco fixo na praia uma onde, ideia, exatamente. onde no verão e de No inverno, verão, de etc., dia, de poder noite, ter podemos ter artistas atividades. locais lá a criar cultura. Porque o que falta nesta Boa ideia. zona é atividades que tragam as pessoas, que levem as pessoas a ocupar este espaço. Porque havendo valorização cultural, valorização económica, terá sempre mais turismo, trará sempre mais pessoas e isso vai alavancar a dinâmica social e económica dos moradores e as pessoas que fazem negócio e criam dinâmicas económicas em si. Então a sua visão, e agora ainda o outro ponto, que é que tipos de espaços deveriam existir na marginal? Portanto, estamos a falar de lazer, comerciais, cultura, o que é que Todos os que espaços acha? relacionados com a atividade humana são sempre bem-vindos porque vão trazer sempre pessoas que procuram e finalidades diferentes num espaço público. Não é? E sendo a marginal tão vasta, eu acho que podem haver programas específicos que ajudam a resolver problemas urbanísticos, problemas culturais e problemas desportivos. Não é? Ou seja, se criarmos bolsas ao longo do espaço da marginal, A marginal é a relativamente marginal é grande, não é? vasta, tanto tem a frente do areal como tem a parte de Tardós que se relacionam com a encosta. Portanto, são duas vertentes importantíssimas, não nos podemos ficar só na relação do areal, mas também na relação da marginal com a encosta.
e agora um bocadinho fugindo à questão, porque se olharmos do ponto de vista paisagístico, a encosta apresenta um aspecto descuidado e no fundo é o que as pessoas veem, principalmente quem vem de barco a chegar a Sines, é o que vê, quem está virado na praia e vira para trás para tentar entender o que é a cidade de Sines, é o que vê, não é? Aquilo é o nosso cartão de visita. Portanto, a nível de paisagismo, a nível de integração natural e ambiental, eu acho que deveria haver uma intervenção a nível da estabilização da encosta e na regeneração vegetal das espécies que lá estão, de forma... Já lá vamos à encosta. Sim, Já sim, está. mas só para perceber Só que para interligar, certo? essa intervenção que poderá ser feita na encosta poderá ajudar-nos a criar esses pontos também de atração, conjuntamente com pontos na marginal. Portanto, podemos ter pocket zones para atividades esportivas, pocket zones de estadia, só de permanência, com sombra, que é algo que não existe na marginal, não temos áreas de sombra durante o verão, ao sol, as pessoas não têm onde estar, portanto elas fogem da marginal porque não conseguem lá estar sentadas. Certo. Portanto, devíamos ter áreas com vegetação adequada para criar sombras, para criar zonas de lazer, as pessoas saem da praia poderem estar sentadas, poderem, sei lá, ou estar em família, estar ali um pouco. Por exemplo, eu sei que já existem zonas relacionadas com jogos de água, que ajudam também a refrescar, criam dinâmicas para as crianças, para toda a gente que gosta de brincar. Ou seja, a marginal pode ter uma série vários ambientes, que potenciam o lado lúdico, à apropriação espontânea, seja para a prática desportiva e à qualidade de vida dos chineses, porque no fundo terem um espaço onde podem ir e poder ter uma série de atividades que possam procurar. Já agora, temos ali uma pergunta que leva-me aqui a uma última nota sobre este ponto, que tem a ver com os usos e funções. Pergunta é: praia com iluminação, restauração, prática desportiva na praia, sim ou não? Qual é a sua opinião? Foi um tema que antes desta conversa começámos a falar. A elaborar, sim. A praia com iluminação é algo que é preciso ter, acho que pode ser uma ideia positiva, mas tem que ser feita com algum cuidado. Com gestão. E perceber qual é o tipo de ambiente que se pretende criar com essa iluminação. Eu acho que é importante haver uma iluminação de presença, de ambiente, porque também é uma iluminação preventiva, não é? Torna o espaço mais seguro, mas não pode ser uma iluminação excessiva que, de certa forma, aniquile também o que é bonito estarmos numa enseada ou numa baía como a de Sines, que é poder olhar as estrelas, poder usufruir do ambiente noturno. Se tiver iluminação a mais, vai quebrar essa leitura. Mas pode ser uma iluminação gerida e podemos também ter uma iluminação, no caso de termos alguns campos de desporto na praia, como campos de vôlei, ou um campo de futebol de praia, etc. Uma iluminação pontual em zonas para poder usufruir da praia à noite. Certo. Agora, falando sobre a restauração e sobre a questão dos cafés, qual é a sua opinião? Eu acho cafés, que bares, restauração, bares, outro tipo de sistemas económicos são importantes para criar pontos de reativação. Né? Ou seja, eu acho que a própria zona pedonal superior podia ter esses pontos, para não enchermos a praia também, tirar proveito de ambas as áreas, portanto, colocar na parte superior, porque além de termos um patamar de vista que é bastante interessante sobre a baía, portanto, criar zonas pontuais ao longo da marginal que possam ter restaurantes, bares, pequenos quiosques, é importante, porque irá levar as pessoas a permanecerem no local. E, ao mesmo tempo, diversificar com áreas desportivas também, porque cada vez mais de todas as idades, o desporto é fundamental. Só na praia, mas também na própria marginal. Também na própria marginal. Trocámos umas impressões há bocado de criar um campo meio campo de basquete, enfim. Uma mesa de ping-pong, exatamente. Zonas com cordas para os miúdos, pode haver montes de pequenos pockets que podem proporcionar atividades distintas. Vamos falar sobre ambiente e paisagem. Bem, eu aqui queria começar pela questão da nossa barroca, o que nós chamamos a barroca, que é a falésia, que em particular começar por uma coisa que é a própria contenção em vários sítios, não só a contenção já de reparação do que está a cair, mas também fazer um plano de contenção geral e da totalidade da barroca, seja com gabiões ou até com muros de betão, sendo que o gabião é mais acessível do que o betão, portanto teremos também a olhar esta perspectiva de quanto é que poderá custar ou não, mas falámos um bocadinho em criar uns cálculos usando isto. Qual é a sua opinião, João?
É assim, isto é uma área técnica que já me ultrapassa um pouco, há de ser mais para a engenharia geológica, para os engenheiros que tratam desse tipo de situações. Agora, o que eu acho que é importante é ter-se uma estratégia que seja integrada para toda a falésia. Ou seja, o que eu sinto no local é que houve várias intervenções pontuais, com estratégias distintas, o que depois resulta numa imagem urbana, uma imagem paisagística que não é coerente e que não valoriza a encosta. Portanto, acima de tudo é olhar para o problema no seu todo e ter uma intervenção que agregue de forma transversal o problema. Portanto, seja com os gaviões, ou seja com os botões, ou seja com outro tipo de estratégias, se calhar menos físicas e usando elementos vegetais que também ajudam a conter a falésia, o que é importante é que seja estruturado e não ter respostas a problemas Pontuais. pontuais. Exatamente. Então, o que está a sugerir é fazermos um projeto ou um planeamento para toda a zona, numa intervenção, mesmo que o custo seja que não seja viável fazer-se todo de uma vez, mas dividirmos por fases, mas que o planeamento da marginal sempre um seja, sucesso. seja na sua globalidade. Qualquer intervenção tem que ser planeada, senão não vai ter O sucesso. João está a sugerir é fazer na globalidade, não é? Começar numa ponta e planear a Na marginal na globalidade sua e depois ir globalidade, fazer as mediante intervenções consoante a as disponibilidade possibilidades financeira do disponibilidades. município. Exato. Ok. João, agora vamos a algumas sugestões de propostas, já começámos por falar nisto, mas falámos ali na questão do estacionamento. Nós debatemos no verão em particular com muitas dificuldades de estacionamento. E eu acho que uma cidade cada vez mais deve ser andável e ciclável e menos veículos, sendo que deve haver sempre uma circulação de veículo dentro da cidade para se deixar as pessoas, etc. E estacionamentos pontuais dentro da cidade em si e lá embaixo na mesma. E em aspas. Mas no nosso caso em Sines temos um déficit muito grande de estacionamento. A nossa proposta inclui duas bolsas de estacionamento subterrâneas, uma na zona do mercado e outra lá em cima na zona do IOF. Aqui para baixo, sugestões para estacionamento. E temos que sair um bocadinho fora da caixa, porque não temos, o que vimos, o estacionamento é deficitário e no verão então é um caos, porque a praia está cheia de gente e não há sítio para estacionar o carro. Um drama, não só aqui, como também em Porto Covo. Sim. Temos o mesmo problema. Nós também estamos a desenhar propostas também para o Porto Covo, mas neste caso, sim, sugestões, o que é que você acha? O estacionamento é um problema, mas também nós temos que ver a questão do estacionamento de uma vertente em que as pessoas têm que se começar a habituar que não podem levar o carro para cima da toalha, não é? Ou seja, tem que haver uma noção de que a mobilidade viária é necessária, mas temos também perceber que podem haver outras estratégias que complementem o acesso à praia sem ser pelo automóvel próprio. Nesse sentido, pode haver aqui várias maneiras de intervir e ainda haverão outras mais. Criar zonas de estacionamento fora da zona da praia, mas, por exemplo, criar um sistema de mobilidade pública que leve as pessoas, seja um autocarro que está ao serviço desse trajeto. No Porto Covo é uma das ideias que temos, em particular, é criar uma bolsa de estacionamento ou duas e criar depois um shuttle que faça 15 minutos, que faça às praias e volta, meia hora, consoante a cadência. Na zona de Setúbal já se faz esse tipo de situação para aceder ao Portinho da Rábida, que é uma zona sem estacionamento, altamente procurada, também com uma beleza natural como a da Baía de Sines, e é uma da maneira de resolver o problema. Mas como é que faríamos aqui em Sines? Qual é a sua sugestão? Aqui em Sines teríamos que primeiro procurar zonas para cá fora, cá em cima na cidade alta ou teríamos que procurar bolsas de estacionamento que pudessem criar esses parques. Teria que se fazer essa análise. Outra questão que também pode ser criada é, dada a falta de espaços livres, é criar silos, edifícios verticais, colocados de uma forma que não prejudiquem a paisagem. Hoje em dia um silo pode ser desenhado de forma integrada e bastante apelativa, sem ser considerado um mono. Pode ser um edifício que valoriza o edificado urbano. Portanto, se criarmos silos em zonas estratégicas, eventualmente, agora lembrando, atrás do Pontal poderá ser uma zona que tem lá uns descampados, podemos criar lá um edifício que permita a criação de um silo e que dê uma oferta de estacionamento, dada a proximidade à praia,
que seja viável para as pessoas poderem usar e deslocarem-se de uma forma simples. Outro tema que nós também debatemos umas bolas sobre isso, que foi a questão da ligação da praia à marina, ao parque, ao nosso, Sim. à zona A zona de de recreio recreio. náutico, Sim, não é? sim. Qual é? Eu sei que a administração do Porto de Sines tem um projeto, não conheço o projeto, mas sei que tem um projeto para a zona da marina, para dinamizar e criar ali um ambiente adequado e com algum grau de lazer e restauração também, e comércio. Tem algumas ideias para ligar, acha que era uma boa ideia ligar-se à zona da marina, chegam, enfim, os turistas, alguns que vêm de barcos, e até se queremos estimular um bocado esse turismo náutico, haver alguma ligação à praia, acha que alguma ideia sobre isso ou não? Numa lógica de análise do contexto, identifica-se claramente essa fragilidade, que é as pessoas da zona do Porto de Recreio, quem chega na sua embarcação, não tem um acesso privilegiado à cidade nem à zona de praia. Okay? Aliás, eu tenho muita dificuldade em perceber qual é o acesso que existe para as pessoas. Há ali um emaranhado de zonas estranhas, sem articulação. Volta, tem que sair. Pronto. E isso desvaloriza qualquer pessoa que queira cá deixar a sua embarcação. Portanto, estamos a perder um nicho de turismo que se calhar vai procurar outras zonas do país para ir passear, digamos assim. Portanto, promover uma ligação, seja pela frente do Pontal, por exemplo, pode fazer um passadiço dentro da água, promova uma relação entre a vista do Pontal, a vista da Baía e uma relação privilegiada para a praia, seja para as pessoas que estão na praia poderem se deslocar também e visitar e contornar todo esse percurso, porque tem uma beleza natural também ímpar, pode ser promovida, não é? Neste momento não é valorizada, existe um caminho para chegar ao ponto alto do Pontal, mas fora isso não há articulação, ou seja, é uma relação de sentido único, e essa falta de relações de percursos articulados, ou seja, criar uma lógica de percursos que dê um encadeamento de ações para que a cidade possa ser vivida no seu todo e não de forma isolada. Portanto, isto é mais uma sugestão, mas como eu digo, tem de ser visto de uma forma articulada. Podem ser ideias que podem potenciar, como por exemplo, pode-se criar na zona da Marina, poderá ser interessante criar um restaurante que valorize a zona também da própria Baía, seja um restaurante panorâmico, por exemplo. Ou seja, pode haver vários triggers, estes e outros, que ajudem a valorizar o espaço. E não esperar só que o espaço por si seja só o único motivo de valorização. Sim. Ok. Bem, João, vamos lá aqui fazer um pequeno resumo. Então, sua sugestão, como técnico, seria fazer um projeto global para a avenida, começando na globalidade da avenida, introduzindo claramente zonas de comércio, restauração, etc. Zonas de lazer, incluindo desporto e lazer lúdico. Criar uma arquibancada, que eu adorei essa ideia, não é? Portanto, um anfiteatro Acima de ligado à tudo, praia. soluções que permitam uma ligação mais fluida à praia. Eu acho que isso é o essencial. De forma a que as pessoas facilmente possam aceder à praia. Eu acho que isso ajuda Só muito. uma pergunta, acha boa ideia ou não colocar, porque já várias pessoas me perguntaram isto, nós em dada altura começámos por ter nos anos 70, eu lembro, tínhamos restaurantes na praia, não é? Portanto, onde se vendia a sardinha assada, etc., que eram memoráveis, e chegava o inverno, desmontavam-se, eram amovíveis, e até ainda há poucos anos atrás tínhamos 2 quiosques na praia. Acha boa ideia também poder ter esse tipo de situação na praia? Sendo que a praia hoje em dia já pertence à Câmara, durante muitos anos a praia pertencia à administração do Porto de Sines, mas hoje em dia já pertence à Câmara, o que permite que a Câmara também tome essas decisões neste projeto global que estamos a falar para a Avenida. Eu aí, olhando para o contexto da praia, eu acho que o areal é escasso neste momento. E estar a roubar a área de areal para promover demasiada restauração, áreas de comércio, penso que possa não ser o mais adequado. Acho que é possível tirar partido da parte superior da marginal, de forma a criar então essas zonas em fluida articulação com a praia. Daí melhorar esses acessos. Se tivermos um bom restaurante na parte superior e que facilmente as pessoas saiam e entram da praia, eu acho que vai resultar. Acho que a praia não tem um areal suficiente para permitir ter essas zonas de comércio ou restauração incluídas no próprio espaço. João, isto já aqui estamos daqui a pouco à meia hora, não é?
Meia hora? Pois, tempo. O tempo voa, a conversa é boa, até rima, não é? Alguma nota fundamental queira acrescer ao tema? Sim, eu acho que o mais importante é entender que temos aqui um património bastante interessante e que está desvalorizado. Especialmente naquilo que é a sua integração com a população de Sines e com as dinâmicas da cidade. Acho que pode ser feitas intervenções a melhorar a apropriação do espaço pelas pessoas, que leva as pessoas a ocupar a marginal mais vezes do que para além só quando há bom tempo e quando há sol. Portanto, e nesse sentido, é importante entender a Marginal como um projeto de valorização económica, cultural e social, porque ela acho que é o eixo mais importante da cidade neste momento e merece ser olhado com outros olhos, com outra atenção e de uma forma planeada e estruturada. Temos ali uma pergunta da Sandra, já agora. A Sandra pergunta se sugestão sobre diversas aulas, entre outras aos domingos, gratuitas, podiam ser de Zoom ou outras atividades, como fazem na Câmara de Oeiras, em parceria com os ginásios. Colocar lombas ou algo para reduzir velocidade excessiva na avenida. Eu pessoalmente acho que as lombas são importantes. Deve-se reduzir a possibilidade da velocidade excessiva na avenida. Eu, às vezes, até poderei ser um pecador, uma vez ou outra, não muito, agora devagarinho, mas acho que às vezes Sim, é fundamental isso. É importante forçar a redução de velocidade, porque se queremos que é uma zona pedonal, não podemos ter a viatura como um perigo sistémico para as pessoas. Sem dúvida. Concordo plenamente. Outra questão sobre as aulas. Eu não diria só as aulas, mas também criar zonas claras de atividade física, onde se pudesse fazer mais do que aulas, pudesse praticar outros desportos lúdicos. Por exemplo, a Sandra menciona a Câmara de Oeiras, é um excelente exemplo. O Presidente Isaltino Moraes é, de facto, um exemplo de gestão autárquica, o que ele tem feito em Oeiras. Mas também a Câmara de Lisboa tem na zona da Expo, em particular, todo um mini parque desportivo onde se praticam vários minis desportos, não é? E é também uma excelente sugestão. João, obrigado pela sua atenção, de se ter deslocado aqui e ter partilhado esta meia hora connosco, e que de facto é interessantíssimo isto, e aprender um bocadinho consigo, a sua opinião, e acima de tudo lançar pistas para o que possa vir de futuro e que possa trazer novas ideias. Excelente. Muito obrigado pela sua atenção, João. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a todos por terem-nos dado a ganhar esta meia hora, e espero que continuem a seguir estes nossos programas, que vamos ter outros temas. Vamos falar sobre a habitação, que é fundamental, sobre as infraestruturas da nossa cidade, que também temos que olhar para elas, o estacionamento em particular, que é um problema dramático que temos na nossa cidade, e no verão então, olhando ao Porto Covo, é pior ainda. Portanto, acompanhem-nos ao longo destes períodos e vai ser giro. Vamos ter debates interessantes como este que foi com o João, e também vamos ter convidados também com muito interesse, como o João demonstrou aqui, e exemplo que conseguimos dar hoje. Muito obrigado mais uma vez por a vossa atenção.